Ó, pessoal, então a cabecinha e o corpo já estão prontos. Coloquei o enchimento. Agora eu vou reservar e vou iniciar agora fazendo as patinhas, né? Vou te mostrar como fazer uma patinha aqui para você fazer as duas, tá bom? Para o pé da coelha, eu vou fazer o círculo mágico. Dentro desse círculo, eu vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, eu vou fechar o círculo e finalizar aqui a carreira no primeiro ponto que iniciamos. Aí, eu insiro a agulha, puxo uma laçada e faço um ponto baixo, certo? Então, é o primeiro ponto da segunda carreira. Eu coloco o marcador para saber que é aqui que começa a minha carreira. No mesmo lugar, eu vou fazer 2 pontos baixos. Essa carreira será toda de aumento. Vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Trabalhei a minha segunda carreira, fiquei ao todo com 12 pontos baixos. A terceira carreira, eu tiro o marcador, vou fazer meu primeiro ponto da terceira carreira e coloco o marcador no lugar. A terceira carreira eu vou fazer um ponto baixo, o próximo será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo, no próximo, um aumento. Vou trabalhar desta forma por toda a carreira. Finalizei a terceira carreira, ao todo estamos com 18 pontos baixos. A quarta carreira, eu tiro o marcador, vou fazer o meu primeiro ponto. Já coloco ele novamente. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. No terceiro ponto, será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou repetir a sequência. Um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. Então, foram 2 pontos baixos, o próximo será o aumento. Vou trabalhar essa sequência por toda a carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a quarta carreira, ao todo ficamos com 24 pontos baixos. A quinta carreira será ponto sobre ponto. Eu vou tirar o marcador, faço o primeiro ponto baixo da quinta carreira e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E vou trabalhar carreira de ponto sobre ponto até inteirar 12 carreiras. Ó, pessoal, fiz minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo ficamos com 12 carreiras feitas. A carreira número 13, eu tiro o marcador e já vou iniciar fazendo o meu primeiro ponto baixo. Volto com o marcador. Vou fazer mais um ponto baixo. O meu terceiro. O próximo, eu vou fazer uma diminuição. Então, a sequência desta carreira será 3 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou trabalhar desta forma por toda a carreira. E já vou aproveitar também e vir aqui, ó, no centro do círculo mágico. Vou pegar a laçadinha de qualquer um dos pontos aqui por dentro e só vou fazer um nó aqui para já ficar arrematado. Pode deixar essa linha para dentro, tá bom? Então, eu vou seguir essa sequência por toda a carreira. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a minha carreira. A carreira número 13, eu fiquei com 20 pontos baixos. A carreira número 14, eu vou apenas repetir a mesma quantidade de pontos, tá? Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base.
Ó, pessoal, fiz a minha carreira de ponto sobre ponto, a carreira de número 14. Aí eu coloquei enchimento, porque eu vou fazer um detalhe agora que é melhor fazer agora do que depois, que aí o restante da linha fica para dentro do trabalho também, já ajuda no enchimento, certo? Eu vou colocar esse fio aqui na agulha, só para facilitar para passar aqui. É só um tamanho que você vê que dá pra passar e amarrar aqui por dentro. Que nós vamos fazer esse detalhe pra ficar bem bonitinho. Deixa eu pegar aqui minha fita, a minha trena pra medir pra você. Ó, tem 20 centímetros, tá? Só pra você ter uma noção, o tanto que eu cortei. Se for maior, não tem problema, você pode utilizar aí. Ó, eu vou contar desde o círculo mágico, ó, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, entre a sexta carreira, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a sexta e a sétima carreira, tá vendo? Puxo, deixo um pedacinho dessa linha aqui, ó, certo? Deixei um pedacinho dela aqui, vou passar bem no meio aqui, ó, em cima do círculo mágico e vou vir do outro lado, no mesmo sentido aqui, ó, do outro lado. E vou contar o mesmo tanto de carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, entre a sexta e a sétima carreira. E vou sair de cá do enchimento, tá vendo? Essa tá de cá e essa aqui vai sair de cá. E vou amarrar desta forma, ó. Vou amarrar e essa parte aqui de cima vai franzir, ó. Pode ver que quanto mais eu aperto, mais ela franze, certo? É assim mesmo que eu preciso deixar. Já franziu o tanto que eu quero, vou fazer um nozinho cego. Vou amarrar mais algumas vezes, só para ter certeza que vai ficar bem firme esse detalhe. E pode deixar essa linha pra dentro. Ó, como ficou, tá vendo? Agora eu vou fazer um detalhe de cá e o outro de cá. Que aí essa parte da patinha vai ficar bem delicado, vai ficar bem bonitinho. Então, eu faço a mesma coisa, insiro a agulha aqui, ó. Eu vou inserir na mesma carreira que eu fiz a do meio. Vou deixar uma pontinha aqui. Deixa eu ver qual que é a ponta que eu tô passando agora. É essa aqui, ó. Passei a pontinha, passa aqui, ó, pela parte aqui de cima. Ela vai ficar um pouquinho aqui na lateral, mas é assim mesmo que tem que ficar. Qualquer coisa é só você contar aí quantas carreiras e sair de cá do enchimento, ó. Já tiro o fio aqui, vou conferir qual que é o meu fio, é esse, tá vendo? E aqui, ó, na hora de puxar, ó, ela vai franzir também. Deixa eu pegar o fio certinho aqui. Se ele dobrar muito pro ladinho, você tenta pôr ele aqui um pouco mais em cima, ó. Na hora que você segurar aqui e puxar aqui, ó, aí ele vai franzir no lugar certo. É aqui mesmo que eu quero que ele fique franzido, tá vendo? E vou amarrar. Agora ele já tá na altura que a gente precisa. Agora é só amarrar esse fio. Vou só conferir, é aqui mesmo. Vou puxar aqui pra ver se eu não tô amarrando o meu fio aqui. Isso mesmo, ó. Tensionou lá, franziu. O preto quase que some.
Mas não tem problema ele sumir lá no meio, não. O bonitinho é ele ficar esse franzido. Vou pôr essas pontas aqui pra dentro. Vou esconder pro lado de cá, que aí não me atrapalha passar o último fiozinho aqui, ó, desse lado. Então, vou pôr ele na agulha também, só para facilitar a passagem, para passar ele, né? Ó. Venho do lado de cá do enchimento e vou procurar fazer com a mesma distância que eu fiz o outro. Aqui tem média de 3 pontos. Então, eu venho um pouquinho mais pra cá, deixo a pontinha aqui embaixo, ó. Passa a linha aqui do ladinho, já sai na mesma carreira aqui, ó. Deixa eu ver, 1, 2, 3, aqui tá o fio, nessa mesma distância, e sai de cá do enchimento. Já vou tirar o fio da agulha e vou franzir do mesmo jeito que nós fizemos os outros, ó. Franziu, é só amarrar. Ele ficou bem bonitinho, do jeito que a gente precisa. Dá vários nós, ó. Vou amarrar mais outra vez, que aí fica bem fixo. E já coloco esse fio aqui pra dentro também. Tá vendo? Ele dá esse detalhe aqui da pata, ó. Esse franzido bem bonitinho. Agora, nós vamos fazer a carreira número 15. Então, a número 14 foi ponto sobre ponto. Eu vou voltar a fazer esse pontinho aqui, que ele ficou meio largo. A sequência da carreira número 15 será 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu fiz aqui meu primeiro ponto. Meu segundo ponto, agora eu faço a diminuição. Eu vou trabalhar desta forma por toda a carreira. Finalizei a carreira número 15, ao todo ficamos com 15 pontos baixos. Eu vou tirar o marcador e vou iniciar a carreira número 16. A carreira número 16 e 17, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, serão 2 carreiras de ponto sobre ponto. Então, já fiz minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. A carreira número 18, eu comecei, fiz um ponto baixo, venho no próximo ponto, faço um ponto baixo, o próximo será a diminuição. Vou trabalhar essa sequência por toda a carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira de número 18, ao todo ficamos com 12 pontos baixos. A carreira de número 19, eu só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei a carreira de ponto sobre ponto, ficamos com 19 carreiras ao todo. Aqui eu posso cortar esse fio. E aqui, ó, para finalizar, eu vou tirar o marcador. E onde estava o marcador, eu faço um ponto baixíssimo, certo? Feito o ponto baixíssimo, eu posso puxar esse fio para cima e vou colocar enchimento agora para ficar bem firme essa patinha. Coloquei o enchimento, olha como ficou. Ela fica bem bonitinha, né? Uns detalhes que dá diferença no trabalho. Eu vou agora pegar todas essas laçadinhas aqui, ó, de fora do ponto, pra gente fechar esse círculo, ó.
Vou pegando uma por uma para arrematar essa linha e finalizar essa parte da pata do coelho. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí no comentário, viu? Às vezes eu demoro um pouquinho em responder devido à internet, mas eu sempre procuro responder todo mundo. O que saiu da agulha, deixa eu colocar novamente. Ó, passou em todas as laçadas. É só puxar o fio. Certo? Ó, fechou, tá bem fechadinho, viu que tá bem firme. Agora eu vou fazer um nozinho. Vou pegar qualquer um dos pontos aqui, ó, passa aqui por dentro. Tá vendo? Feito o nó. Se você achar que é necessário, faça mais outro nozinho. Mas não tem necessidade não. Vou fazer mais um nozinho aqui só por segurança. Esse fio, ele é bem fofinho, né? Então, por segurança, fiz o segundo nó. Agora, eu vou passar esse fio, o excesso desse fio pra dentro aqui do trabalho. Ó, saiu de cá, vou dar uma puxadinha e corto o excesso. E desta forma, está pronta a nossa patinha. E da mesma forma, você vai fazer a outra. Só voltar um pouquinho o vídeo, que aí você consegue fazer exatamente igual. Ó, pessoal, com a nossa patinha pronta, agora nós vamos fazer a perninha. Para fazer a perninha, eu vou fazer 12 correntes. Eu vou deixar um pedaço aqui maior, tá? Nessa parte de baixo, para depois utilizar para fazer a costura. Aí eu começo a fazer as correntinhas. Feito as 12 correntes, eu vou fechar o círculo na primeira correntinha que nós iniciamos, com um ponto baixíssimo. Feito isso, eu subo uma corrente e vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. Fiz um ponto baixo para cada corrente, ao todo estou com 12 pontos baixos. Cheguei aqui, ó, no meu primeiro ponto dessa primeira carreira. Eu vou puxar uma laçada e vou fazer o primeiro ponto da segunda carreira, certo? Aí aqui eu coloco o marcador para saber que aqui eu começo a contar. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com 12 pontos baixos. As próximas carreiras serão pontos sobre ponto. Só vou repetir a mesma quantidade de pontos pelas próximas carreiras. É esse fio aqui, ó, da correntinha, se você quiser passar pra cá, pode deixar pra cá, que agora a gente vai só trabalhar ponto sobre ponto, que aí não vai atrapalhar. Ó, pessoal, já fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estou com 16 carreiras. E estou com 12 pontos baixos em cada carreira, ficou desta forma. Aí eu tiro o marcador e já vou fazer um ponto baixíssimo, porque a parte da perninha nós já finalizamos. Então, feito o ponto baixíssimo, vou cortar um pouquinho maior esse fio pra gente fazer a costura depois, certo? Então, ficou desta forma, o fio aqui do começo e aqui do final. E eu vou deixar para fazer as costuras depois, que aí eu vou fazer primeiro o braço, que aí depois a gente já costura tudo junto, a cabeça no corpo, a parte da perninha e o bracinho, tá bom? Então, agora eu vou iniciar o braço. Nós vamos fazer um círculo mágico e dentro desse círculo eu vou colocar 6 pontos baixos.
Feitos 6 pontos, é só puxar o fio, fechar o círculo e vir aqui, ó, no primeiro ponto que nós iniciamos e começar a segunda carreira. Puxo uma laçada, faço um ponto baixo e já coloco o marcador para saber que aqui eu começo a contar a segunda carreira. Vou dar uma tensionada no fio do círculo mágico. No mesmo lugar, eu faço mais um ponto. Então, fiquei com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Essa carreira será toda de aumento. Vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. Ao todo, vamos ficar com 12 pontos baixos. Finalizei, então, a segunda carreira, estou com 12 pontos. A terceira carreira, eu tiro o marcador, já faço o meu primeiro ponto, um ponto baixo. Coloco o marcador no lugar. O próximo, eu vou fazer um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A sequência dessa carreira será um ponto baixo e um aumento. Ó, pessoal, finalizei a terceira carreira, ao todo ficamos com 18 pontos baixos. Agora eu vou fazer carreira de ponto sobre ponto, só vou repetir essa mesma quantidade de pontos, tá? E vou trabalhar desta forma até inteirar 7 carreiras. Ó, pessoal, então eu fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto, contando desde o início, estou com 7 carreiras feitas. A carreira número 8, eu vou iniciar fazendo um ponto baixo, já coloco o marcador no lugar. Faço o meu segundo ponto. O próximo será a diminuição. Eu vou fazer essa sequência por toda a carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição. E já vou vir aqui também, ó, dou uma tensionada no fio do círculo mágico e já faço um nozinho, que aí o início aqui já fica arrematado, tá? Pronto. Vou deixar o excesso aqui pra dentro. Esse fiozinho aqui que sobrou, que a gente cortou lá da patinha, também já coloco aqui pra dentro para ajudar no enchimento, tá? Então, eu vou continuar a sequência fazendo os 2 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei aqui a minha 8ª carreira, ao todo nós ficamos com 14 pontos baixos. A carreira número 9 e número 10 será ponto sobre ponto. Vou apenas repetir essa mesma quantidade de pontos. Então, já fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estou com 10 carreiras feitas. A carreira de número 11, eu vou fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição, certo? Vou trabalhar desta forma por toda a carreira, 2 pontos baixos e uma diminuição. Ó, pessoal, finalizei a carreira e ao todo ficamos com 11 pontos baixos. Agora eu vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou só repetir essa mesma quantidade de pontos pelas próximas 3 carreiras. Ó, pessoal, já fiz minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo, desde o início, estou com 14 carreiras feitas, tá? E essas últimas carreiras, eu tenho 11 pontos baixos em cada carreira. A carreira de número 15, eu vou tirar o marcador e vou fazer meu primeiro ponto. Já volto ele para o lugar. O meu segundo,
e o meu terceiro. Vou fazer uma diminuição. Vou fazer um ponto baixo, o segundo e o meu terceiro. O meu marcador caiu. Então, eu fiz aqui 3 pontos, a diminuição e 3 pontos. Então, meu marcador é para estar aqui. É ruim quando cai assim que a gente se perde. Mas nessa carreira eu vou ter apenas 2 diminuições. E nós vamos ficar no total com 9 pontos baixos, tá? Mas aqui vai dar certinho, ó. Já é a minha segunda diminuição. E aqui o meu último ponto baixo. Ao todo, temos 9 pontos nesta carreira. Agora, eu vou fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Nessas próximas 3 carreiras, nós vamos ficar com 9 pontos baixos em cada carreira. Então, eu fiz minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estou com 18 carreiras feitas. Posso cortar o fio, já do tamanho que dá para fazer a costura. Vou tirar o marcador e faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. Ó, e já puxo a linha para não desmanchar, né? Ó, ficou desta forma. E pode colocar o enchimento também, que a parte do braço já está finalizada. Para fazer o outro bracinho, é só você voltar um pouquinho o vídeo e fazer esse mesmo passo a passo.